Saudações! Vamos para a nossa 10ª videoaula do curso básico de xadrez, uma abordagem didático-pedagógica. O tema da aula é o majestoso poder da monarquia, ou seja, vamos falar dos deslocamentos da rainha e do rei, entre outras coisas. Mas primeiro deixa eu configurar o tabuleiro. Brancas no topo, ativar as coordenadas. Certo. As peças brancas sempre iniciam a partida. Eu vou abrir aqui com o peão do rei casa 4. As negras vão responder com o peão do bispo da dama. Então, essa aqui é a rainha e esse camaradinho aqui é o rei, ok? A rainha se desloca em diagonais, quantas casas quiser, desde que não haja uma peça do seu próprio exército na casa para onde ela pretende ir. Certo? Jogamos aqui a rainha nessa diagonal. Eu vou avançar agora o cavalo do bispo da dama negra, ok? A rainha também se desloca em linhas e colunas, ou seja, ela é uma espécie de híbrido entre bispo e torre. Ela tem os mesmos poderes do bispo e da torre. Bom, eu vou avançar agora o emissário da injustiça para a casa C4. Professor, por que o senhor se referiu ao bispo como emissário da injustiça? Uma curiosidade. Durante a Idade Média, quaisquer homens cujo pensar fosse alicerçado na razão e na lógica, fossem homens da ciência, cujo pensar fosse guiado pela ciência, esses homens eram apresentados à Santa Inquisição, que era uma espécie de tribunal eclesiástico. Esse homem era julgado e, se fosse condenado culpado, poderia ir parar na fogueira. Por exemplo, Copérnico, ele ousou afirmar que o Sol não estava orbitando a Terra, e sim o contrário, a Terra orbitava o Sol. Um pensamento muito perigoso para aquela época. Bom, então temos aqui o bispo e a rainha, cujo ataque está convergindo aqui na casa débil. Professor, por que casa débil? Isso é preconceito. Não, meu amigo. Essa casa aqui é conhecida no xadrez como uma casa débil, porque é uma das casas menos protegidas. Observe que ela só é protegida pelo rei. E oportunamente essa rainha e esse bispo aqui estão convergindo, unindo forças para atacar essa casa débil. Agora é a vez das peças negras. Se a pessoa que está guiando essas peças não perceber esse estratagema, como poderia impedir esse ataque? Jogando o cavalo aqui. Mas eu quero demonstrar o que vai acontecer. Então eu vou jogar o peão em H6. Não percebendo o ataque, o que vai acontecer? O emissário das trevas será enviado até a casa débil para extrair de meu inimigo a sua rendição, quer ele queira ou não, pois nesse tabuleiro não existe justiça, apenas a guerra. Checkmate. Checkmate. Bom, vamos iniciar uma nova partida. Colocar as brancas novamente na parte inferior. Tá, eu vou abrir aqui com o peão do rei casa 4. O oponente responde com o mesmo peão, casa 5. Eu vou desobstruir, eu vou enviar esse emissário aqui da injustiça para a coluna C, linha 4. Meu oponente responde com o cavalo do bispo da dama. Eu vou desobstruir o caminho, você já vai perceber o porquê. Eu vou colocar esse cavalo em F3. E meu oponente responde com o cavalo do bispo do rei para F6. Eu desobstruí o caminho para demonstrar uma jogada chamada roque, que é um movimento simultâneo de rei e torre. Esse aqui é o pequeno roque. Para você implementar o roque, você não pode ter deslocado o rei e não pode ter mexido na torre. O rei não pode estar sob ataque. Quando você vai fazer o roque? Quando você sentir que as peças do seu inimigo estão se aproximando muito, oferecendo alguma possível ameaça. Aí você faz o roque para colocar o rei em maior segurança. Observe que agora ele está protegido aqui por uma muralha de soldados e a torre está melhor protegido. Então esse aqui é o roque. Deixa eu voltar os lances. Eu vou agora mostrar o roque para o outro sentido. Vamos jogar aqui algumas peças para poder demonstrar essa outra jogada. Vou desobstruir o caminho, tirar o cavalo da frente. Certo, ameaçar esse bispo. Vou jogar a dama aqui para desobstruir. Bom, agora que eu desobstruí o caminho entre o rei e a torre, posso demonstrar como se dá o grande roque. Desloco o rei para C1. Só um momento. É um lance ilegal. Não é a vez, deixa eu ver. Esse
Meu amigo, é um lance ilegal. Deixa-me ver se é a vez das negras. Sim, era a vez das negras, por isso estava dando o lance ilegal. Então, eu vou deslocar o rei para C1. Esse é o grande roque. Lembrando, para poder implementar o roque, o rei não pode estar sob ataque, não pode estar sob cheque. Você não pode ter deslocado o rei e não pode ter deslocado a torre. Tá ok? Então isso aí foi o roque. Captura. Vou capturar aqui esse bispo com o peão para demonstrar a captura com a dama. A dama vai se deslocar na diagonal e capturar esse peãozinho. É uma captura com a dama. A dama, lembrando, se desloca nas diagonais, se desloca em linhas e em colunas. Tem os mesmos poderes da torre e do bispo. O rei, o movimento mais eficiente do rei, vamos dizer, é o roque, onde ele percorre mais casas de uma só vez. Porque no movimento padrão ele se desloca uma casinha de cada vez. Agora não é a vez das brancas. Por exemplo aqui, ó, o rei só pode andar uma casinha de cada vez, para a esquerda, ou para a direita, ou para frente, ou para trás. Tá joia? Muito obrigado e até a próxima.